Salvação e Serviço, capítulo 16, Presente e Futuro. O número de jovens adventistas no mundo até os 30 anos de idade era de aproximadamente 8.450.000 no final de 2003. Desses 2 milhões eram desbravadores, e cerca de 6 milhões eram jovens adventistas na faixa dos 16 aos 30 anos. Muitos desses jovens comprometeram-se a cumprir a missão da igreja. Eles a veem como a sua igreja, como já dissemos. Não desejam dominar, mas querem ser aceitos como iguais, partilhando as responsabilidades e os privilégios da condição de membros da igreja. A despeito das atitudes dos membros adultos, dos sinais indefinidos de apoio por parte de alguns pastores e líderes, e das pesadas pressões da sociedade moderna e de seu sistema humanista de valores, muitos desses jovens estão ansiosos por envolver-se na missão da igreja. De todos os projetos atuais da missão global em regiões novas ou não alcançadas até há pouco tempo, 75% envolvem jovens. Em 1993, ano do evangelismo jovem, a juventude realizou 100 mil projetos evangelísticos e alcançou seu alvo de 400 mil batismos. Os jovens ajudaram a construir esta igreja. Têm uma grande responsabilidade por seu atual crescimento e no futuro, para que se complete a nossa missão e se conclua a obra, eles precisarão estar envolvidos e a juventude está disposta a se envolver. Essa participação deve ser intensa. Os jovens estão pedindo que alarguemos nossa visão para enxergar a igreja e o envolvimento através dos olhos deles. Nossa definição de envolvimento precisa ser ampliada. Para os jovens, significa entrega total a uma causa na qual são sócios. Envolvimento para eles quer dizer dar-se a uma causa pela qual vale a pena viver e morrer. Significa assumir cargos em todas as atividades da igreja, servindo-a em comissões e subcomissões, ensinando nas unidades da escola sabatina, pregando sermões, ajudando a financiar a missão da igreja e sendo parte dela como abelhas operárias. Envolve também usar a energia e os talentos no serviço voluntário em projetos de duração curta ou longa, dentro e fora do território de sua divisão. Hoje é tempo de reavaliar o ministério em favor dos jovens de nossa igreja. Nos votos do Concílio Anual da Associação Geral em outubro de 1992, vimos diante de nós uma oportunidade única. Isso foi uma resposta às orações de muitos líderes e jovens ao redor do mundo. Precisamos aproveitar agora essa oportunidade, considerar os votos do Concílio e as conclusões da comissão encarregada de estudar a problemática jovem como destituídos de importância, ou ainda deixar de agir em conformidade com eles. Resultará em desperdiçar nossa iniciativa e em subestimar a importância atribuída a esses votos pela Igreja Mundial como um todo. Nossa credibilidade, tanto aos olhos dos jovens como dos administradores, está em jogo. Este não é o momento de pensar sobre o que poderia ter sido. É hora de tornar realidade nossa visão sobre o ministério jovem. Para tanto, precisamos examinar algumas questões básicas. Primeiro, precisamos reedificar o ministério jovem. Esse fato deve ser visto por todos os participantes como uma necessidade real. Segundo, o Ministério Jovem não pode permanecer como está. Não temos tempo para nos lamentar ou nos engrandecer. A vida de nossos jovens está em jogo. Não podemos viver no passado. A igreja e o mundo não são os mesmos de ontem. As prioridades e as circunstâncias mudaram. Precisamos adaptar nossos recursos para enfrentar as necessidades e os desafios de amanhã. Prolongar a situação atual promoverá a erosão do ministério. O tempo do fim é agora, não no futuro. A profecia o anunciou há muito tempo. Devemos dizer, se Cristo vier enquanto estou ocupando este cargo, que diferença terá causado o meu ministério junto aos jovens? Quarto, o único motivo da existência da igreja é salvar pessoas. Quinto, não estamos aqui para começar a obra, estamos aqui para concluí-la. Devemos ter um senso de urgência. Nenhuma outra geração teve esse privilégio. Este é o dia que os pioneiros da igreja quiseram ver. Sexto, a chuva serôdia está caindo e as pessoas se unem para dar-se a si próprias e a seus recursos. Os jovens fazem parte da igreja e devem também ocupar seu lugar.
Sétimo, precisamos atuar com rapidez e preparar a juventude para o que está por vir e para receber o seu Senhor. A Igreja, incluindo seus administradores, está levando a sério a necessidade de reestruturar e reedificar o ministério jovem. A esse respeito, devem-se observar os seguintes pontos. Primeiro, se a salvação dos jovens é nosso objetivo, então nossa ênfase deve ser espiritual. Segundo, devemos redefinir nossa motivação e nosso desejo de mudança. O reconhecimento de uma necessidade sem o desejo correspondente de supri-la não nos levará longe. Nossa motivação deve ser profunda e genuína. Devemos ter um zelo ardente pela salvação de nossos jovens. Terceiro, nossa ênfase deve estar voltada para o ministério e não para a mecânica da administração do programa. Precisamos mais uma vez nos concentrar nos legítimos objetivos e funções do Ministério Jovem. Quarto, o plano estratégico resultante de reestruturação e reedificação do Ministério Jovem deve ser fruto do esforço conjunto de envolvimento, participação e apoio de todos os níveis de organização da Igreja. Se os jovens são a Igreja de hoje e se a salvação deles é o que realmente importa, então a urgência exige que as mudanças sejam profundas e não apenas superficiais. Precisamos levar a sério esses votos. Devemos examiná-los cabalmente e começar de imediato sua execução. Nosso argumento é que, embora seja inquestionável a atual disposição da juventude para se envolver e a sua contribuição para o crescimento da Igreja esteja bem documentada, a qualidade do ministério jovem se deteriorou. Há motivos e muitos fatores que contribuem para isso, mas demorar-se na documentação de problemas sem encontrar e executar soluções é um exercício de futilidade, e esses problemas já foram bem catalogados. Pesquisas realizadas pela Igreja em muitas partes do mundo concordam em que mudanças precisam ser efetuadas. É tempo de fortalecer e, se necessário, reestruturar e reconstruir o ministério jovem em todos os níveis da organização eclesiástica, desde a igreja local até a associação geral. O atual envolvimento dos jovens e o crescimento da igreja, entretanto, não contam a história toda. Temos realizado uma grande obra, mas há uma vasta oportunidade para melhorar. Sabemos de algumas coisas que precisam ser feitas. Numa igreja local que tenha uma ativa sociedade de jovens, um clube de desbravadores, um clube de aventureiros, escola sabatina para jovens e onde a juventude frequente escolas da igreja, a conservação dos jovens nascidos e criados dentro de famílias adventistas melhora substancialmente. O índice de retenção aumenta de 50% para mais de 80%. Nos lugares onde não há um programa para a juventude na igreja local, os dados se invertem e conseguimos reter menos de 20% dos nossos jovens. Em outras palavras, se não fizéssemos nada mais, além de oferecer um ativo ministério jovem em todas as igrejas locais, aumentaríamos nossa taxa de conservação da juventude em 30%. Isso significaria quase 2/3 de 1 milhão de jovens a mais, a salvos da apostasia. Essa foi a razão para 2 votos do Concílio Anual de 1992. Primeiro, a indicação de especialistas em juventude em todos os níveis da organização eclesiástica, desde a igreja local até a associação geral. E segundo, o estabelecimento de uma organização jovem em cada igreja. Entretanto, isso por si mesmo não solucionará todos os problemas. O funcionamento do Ministério Jovem em todos os níveis da organização, incluindo a igreja local, deve combinar-se com a reestruturação e a reedificação do Ministério Jovem. Deve-se examinar a filosofia de nosso Ministério Jovem e ela deve se refletir em nossas atitudes. Programas, atividades, currículos escolares, recursos, orçamentos, liderança, capacitação, bem como em nossas organizações. Precisamos tomar novas iniciativas e adotar abordagens que salvem os jovens e os envolvam no cumprimento da missão da Igreja. Temos tempo para fazer isso apenas uma vez.
Façamo-lo, portanto, da maneira correta logo de início. Cabe a todos nós essa iniciativa, bem como o plano estratégico para sua implementação. Devemos ser práticos, mas também visionários. Precisamos cumprir a tarefa, salvar nossos jovens, completar a missão da Igreja e guiar nossa juventude dentro do século XXI, bem equipada e desafiada a enfrentar as complexidades da sociedade, conservando-lhe a segurança em Cristo. É disso que tratam os votos e eles exigem nossa atenção imediata.